Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor ele nos permite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilharmos mais um pouco da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero falar com você a respeito de como ter uma família blindada por Deus. De como nós temos uma família blindada por Deus. Por quê? Porque, queridos, Satanás ele tem tentado destruir muitas famílias. E tem destruído muitas famílias. E desde lá de trás, desde o início, o alvo dele é a família. Querer destruir as famílias. Porque ele quer destruir o plano, o projeto do Senhor. Que a família, ela é plano de Deus, é projeto de Deus. Satanás, ele quer de todas as formas destruir. Então hoje nós vamos falar de como nós temos uma família blindada por Deus. Só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito, a se inscrever no nosso canal. Compartilha, dá o joinha, comenta também. O seu comentário também ele é muito importante para nós, para saber se o nosso conteúdo ele é relevante na sua vida. Então convido você que ainda não é inscrito, a se inscrever. Nos ajuda a fazer o nosso canal a crescer, para que esse canal venha a crescer e a palavra do Senhor ela possa alcançar outras vidas, muitas outras pessoas. E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, nesse momento, nesse dia, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero compartilhar com você uma palavra sobre como nós mantemos uma família blindada por Deus. Querido, em Êxodo, no seu capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16, a Bíblia vai dizer: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês vierem servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Perceba, querido, que aqui nós vamos ver uma fúria muito grande de Faraó contra o povo hebreu, contra as mulheres hebreias, contra as mulheres, que agora ele vai chamar as parteiras e dizer: olha, cada vez que vocês for fazer o parto das mulheres hebreias, verifica, se é homem, matem, se é menina, deixem viver. Olha a fúria de Satanás, olha a fúria do inimigo, e bota agora Faraó para poder destruir com o povo hebreu. Porém agora a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres, as parteiras, elas não atendem aquele mandato. A Bíblia diz que elas temeram a Deus e elas não fizeram conforme Faraó havia mandado. E cada vez que elas vão dizer para Faraó, quando sabe que o povo crescia cada vez mais, porque elas não cumpriram aquela ordem que Faraó havia feito. E quando o Faraó sabe que aquele povo está crescendo, ele diz: olha, não, o que aconteceu? E chama elas e pergunta. Ele diz: ah, não, é porque cada vez que a gente chega lá, elas não são como nós, elas não são como as hebreias, não, elas são diferentes. Quando a gente chega lá, ela já tem ganhado, já está com o menino. Porém agora ele tenta de uma outra forma, ele agora vai tentar dizer: ah, não, faz o seguinte, vai e mata todos, olha, os meninos joga no Rio Nilo, mata, joga na água. Então, querido, nós vamos ver a fúria de Faraó tremenda contra o povo hebreu, contra o povo do Senhor. Queridos, nós vamos ver que essa fúria ela não é de hoje, ela já vem lá de trás.
Porém, nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, cada dia que passa, as coisas ficam mais visíveis, ficam mais claras, os ataques de Satanás contra a família, contra a família que é plano, é projeto de Deus. Então agora nós vamos ver como nós vamos fazer para blindarmos a nossa família. Como temos uma família blindada por Deus. Em primeiro lugar, que nós temos que fazer, querido, para nossa família ela ser blindada por Deus, nós temos que investir tempo. Investir tempo em quê? Investir tempo no discipulado dos nossos filhos. Aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos, aquilo que nós estamos entregando para eles, para que eles possam lá na frente, eles possam caminhar. Porque uma hora, querido, nós não vamos estar mais aqui. Uma hora nem eu e nem você vamos estar mais aqui. Nós vamos sair daqui. Uma hora nós vamos chegar ao dia que nós vamos morrer. Porque todos nós vamos passar por isso. A Bíblia vai dizer que Davi agora, antes da sua morte, ele vai chamar Salomão. A Bíblia vai dizer em Reis, no seu capítulo de número 2, versículo de número 2, a Bíblia vai dizer: eu vou pelo caminho de todos os mortais, pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Ou seja, aqui Davi, antes de Davi morrer, Davi vai chamar Salomão. Davi chama Salomão e começa agora a instruir Salomão. Por quê? Porque ele vai ter agora, daqui para frente, já não tem mais o pai. Já não vai ter mais o pai para estar do lado dele, ensinando ele no caminho que ele tinha que andar. Já daqui para frente agora, ele já não tem mais aquele que qualquer hora que ele precisasse, estava ali do lado dele. Ei, querido, às vezes nós estamos criando os nossos filhos e não estamos ensinando a ele que nós podemos, hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós já não podemos estar mais. Nós temos que entender que cada um de nós uma hora vai chegar a sua morte, uma hora vai chegar que nós vamos perecer, que nós vamos morrer, nós vamos sair daqui dessa terra. Então o que é que nós temos deixado para o nosso filho? Agora Davi vai chamar Salomão e vai dizer: olha, meu filho, senta aqui que eu quero conversar com você. Eu quero te falar o que você vai ter que fazer. Olha, seja forte, porque daqui para frente agora eu já não vou estar mais aqui. Daqui para frente é você sozinho. Daqui para frente é você e Deus. Agora faça conforme tudo aquilo que eu fiz. Tudo aquilo que eu fiz, caminhei na presença do Senhor, você agora vai prosseguir em frente. Você vai prosseguir esse mesmo caminho que seu pai criou, que o seu pai andou. Então agora Davi vai chamar ele. Querido, então a primeira coisa que nós temos que fazer para termos uma família blindada por Deus é instruir os nossos filhos. Instruir os nossos filhos. O que nós estamos ensinando os nossos filhos? Para que eles lá na frente eles possam crescer na presença do Senhor, crescer andando nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor, na palavra do Senhor. Assim nós vamos ter uma geração diferente dessas que nós estamos vivendo hoje, dessa que nós estamos vendo nos dias de hoje, uma geração onde está toda corrompida. Mas agora, querido, nós vamos ver que vale a pena quando nós ensinamos os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, aquilo que o nosso pai nos ensinou, aquilo que a nossa mãe nos ensinou. Nós agora passamos para o nosso filho, vale a pena. Por quê? Porque nós vamos ver agora em segundo lugar, nós vamos ver que vale a pena ser exemplo, seguir exemplos daquilo que a gente aprendeu, exemplos daquilo que a gente viveu. Porque agora nós vamos ver Salomão agora, a Bíblia vai dizer em Provérbios, no seu capítulo de número 6, versículo de número 20, a Bíblia vai dizer, que diz dessa forma: meu filho, guarda o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Ou seja, meu filho, guarda o mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Ei, querido, nós vamos ver agora aqui Salomão chamar os filhos dele e dizer: meu filho, vem cá, agora eu vou te ensinar. Olha,
guarda os mandamentos do seu pai e as instruções da sua mãe. Guarda isso no teu coração, para que você vá bem. Você tem que guardar esses mandamentos, aquilo que nós estamos ensinando. E querido, Salomão lá atrás havia recebido de seu pai, Salomão lá atrás havia recebido de Davi. Agora ele está aqui na frente ensinando para o seu, agora que ele está aqui ensinando para o seu filho como que seu filho deveria fazer para respeitar o pai e a mãe, respeitar os mandamentos do pai e da mãe. E querido, hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, uma geração corrompida, a qual não respeita pai e mãe, uma geração corrompida, a qual o filho mata pai, pai mata filho, e por aí vai. É uma intriga, é uma briga, é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Uma família que, ao invés de ser blindada por Deus, não deixa que, ao invés dos ensinamentos, ensinar na palavra do Senhor, ensinar nos caminhos do Senhor, ensinar na casa do Senhor. Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos desapercebidos. Muitas vezes nós não perdemos tempo ensinando a ele. Nós não paramos um pouco para ensinar a ele o que ele tem que fazer. Não paramos para ensinar a ele como ele tem que agir diante do... Tem muitos pais, muitos filhos, que muitas vezes os filhos não sabem a entrar no lugar e nem sabem sair. Por quê? Porque não foram aprendido aquilo que nós aprendemos. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você é hoje, é porque o teu pai e tua mãe te ensinou. É aquilo que teu pai e tua mãe te ensinou, é aquilo que você tem que passar para os seus filhos. Porque eu fui ensinado de uma forma, você foi ensinado de outra. E essa geração de hoje não. Os pais pegam logo quando a criança sai do hospital, quando sai ali da maternidade, sai enrolada daqueles panos e um celularzinho do lado do pano. Por quê? Porque tira a responsabilidade dele e coloca em cima do celular. Quando a criança já está crescendo um pouquinho, ela já entrega logo o celular na mão e tira toda aquela responsabilidade dele e joga para um celular que para entreter o filho. E nós estamos vendo essa geração no dia de hoje que não respeita ninguém, não respeita pai, não respeita mãe. Uma geração corrompida. E para termos uma família blindada por Deus, tem que ser no ensinamento da palavra do Senhor. Antes de você dar um celular para ele assistir qualquer coisa que seja, dá para ele a palavra de Deus para ele vir ler. Dá para ele os ensinamentos, a ensino da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai fazer com que essa criança cresça com sabedoria, cresça com temor ao Senhor. Temor ao Senhor vai fazer com que essa geração de hoje possa mudar, possa transformar, ser diferente daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Os dias de hoje, os filhos já não respeitam mais ninguém, já não respeita mais pai. Mas nós vamos ver Salomão agora ensinando: meu filho, guarda os mandamentos, os preceitos. E aquilo também que a tua mãe te ensinar, guarda, coloca no teu coração, para que você vai bem. Então nós vamos ver, querido, que vale a pena os ensinamentos que a gente recebeu lá atrás, dos nossos pais, a gente passar para os nossos filhos. Mas a grande questão é que hoje, a primeira coisa que nós escutamos é: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Você tem que ver uma coisa, querido, que lá na nossa época é diferente na época de hoje. É diferente nos dias atuais. Os dias atuais, ele está... Por quê? Porque o inimigo ele tem cada vez mais cercado as famílias. Cada vez mais ele tem afrontado. E uma das coisas que ele tem encontrado muito para destruir muitas famílias é o celular. Se você parar para pensar, o celular, as redes sociais, se você usar para uma coisa boa, vai ser uma bênção. Mas também existem momentos que as pessoas usam para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Existem momentos que é para usar para aquilo que não agrada a Deus. E aí destrói muitas famílias. Muitas famílias são destruídas. Porque Satanás achou um instrumento certo, correto, para poder atacar. E tem destruído muitas famílias. E em terceiro lugar, querido, em terceiro lugar, para nós termos uma família blindada por Deus, nós precisamos liberar o perdão. Liberar o perdão, nós vamos ver, querido, que quando Esaú se encontra com Jacó,
Nós vamos ver ali Esaú agora liberar o perdão para o seu irmão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, querido, no seu versículo de número, em Gênesis, no seu capítulo de número 33, versículo de número 1 e 12, a Bíblia vai dizer que quando Jacó ergueu os olhos, viu Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas. Então, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer: então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porque perceba, querido, que aqui nós vamos ver uma família que estava separada. Nós vamos ver uns irmãos que estavam separados por briga, porque lá atrás enganou seu pai. Jacó tinha enganado seu pai para tomar a primogenitura do seu irmão Esaú, engana seu pai. Então agora pega-se aquela intriga por conta também da sua mãe, que ensinou seu filho a fazer aquilo que não agradava. Ou seja, escuta a conversa do pai com o filho e agora dá instrução para o outro a mentir para o pai. E agora vai haver naquela família, agora vai ser destruída. Aquela família agora vai ser destruída por conta que deram lugar para que o inimigo entrasse e agisse no meio daquela família. Porém, agora depois de 20 anos, Esaú agora se encontra com Jacó. E quando se encontra com Jacó, Esaú libera o perdão. Agora, onde tinha tudo para ser um derramamento de sangue, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que ele estava vindo com 400 homens. Ou seja, querido, ele agora poderia se encontrar com Jacó agora e dizer: agora nós vamos acertar as nossas contas, aquilo que você deixou para trás. Ele poderia agora ter matado o próprio irmão, ele poderia agora ter destruído com a vida dele, porque lá atrás ele enganou ele, lá atrás ele tomou aquilo que era dele. Então agora não, ele resolve agora liberar o perdão e abraça o seu irmão e diz: não, tá tudo certo, tá tudo bem, olha, você vai agora na minha frente. Então, querido, agora este homem, ele libera o perdão. Quando nós liberamos perdão, querido, abre-se, que tira aquele peso que se encontra conosco, porque, querido, o pecado ele vem sobre a vida do ser humano e deixa ali aquela mágoa, aquele sentimento ruim, aquela coisa que não agrada ao Senhor. E agora, quando aquele sentimento ruim é liberado, quando aquela fúria é liberada, e aí libera o perdão, sai de cima todo aquele peso, sai de cima tudo aquilo que anos estava sobre eles. Então agora nós vamos ver liberar perdão, querido, é o Senhor dizendo para mim e para você: olha, liberar o perdão é o melhor caminho. Quantas famílias não têm sido destruídas por conta de intrigas? Quantas famílias não têm sido um matando o outro? Quantas famílias até mesmo se destrói, se acaba por conta de intriga um com o outro, e um mata o outro e por aí vai. Então, querido, liberar o perdão é o melhor caminho. E nós vamos ver também, para ter uma família blindada por Deus, em quarto lugar, nós precisamos ajudar aos que erraram. Por quê? Porque nós vamos ver, querido, agora Noé. A Bíblia vai dizer que Noé, na passagem de Gênesis, no seu capítulo de número 9, versículo de número 22 e 23, a Bíblia vai dizer: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Versículo de número 23, a Bíblia vai dizer: então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, os seus próprios ombros, e andaram de costas, e com os rostos desviados cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Querido, nós vamos ver aqui agora, enquanto Cã foi usado por Satanás, foi usado pelo inimigo das nossas almas, para ser usado para ir
fofocar, foi um fofoqueiro, ou seja, saiu dali quando viu a nudez do pai, porque o pai se embriagou com a bebida, com o vinho, e agora ficou nu dentro de casa, e agora o seu filho chega, seu filho Cã chega, ao invés de cobrir o pai e deixar aquilo ali encoberto, cobrir o seu pai e ficar quieto, não, ele prefere ir lá fora, fofocar, ao invés dele ajudar o pai, não, ele prefere agora ir aos outros irmãos e dizer, olha, nosso pai está assim. Ei, querido, quantos não têm feito desta forma? Quantos verem alguém cair? Quantos verem alguém fazer aquilo que não agradou a Deus? Aí diz, não. Aí agora, ao invés de ajudar, vai lá e derruba mais ainda. Ao invés de trazer de volta para a casa do Senhor, ao invés de trazer de volta para os caminhos do Senhor, não, ele joga mais para fora. Ele, ao invés de ajudar, não, ele joga mais para fora. Por quê? Porque ele vai sair fofocando, ele sai falando, ao invés dele dizer, meu irmão, chega aqui que eu vou te ajudar. Eu sei que nós somos falhos, eu sei que a Bíblia diz, querido, que aquele que está de pé, ore, peça para que não caia. Se nós estamos de pé, nós temos que pedir ao Senhor pela misericórdia dele para que a gente não venha cair, porque nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a falhas. Então, quando nós vemos alguém falhando, quando nós vemos alguém pecando, quando nós vemos alguém sair da presença do Senhor, quando nós vemos fazer alguém fazendo aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é errado, nós temos que trazer essa pessoa de volta, nós temos que ajudar ele a caminhar, nós temos que dar a mão, ajudar a ele para que ele possa se levantar e não nós poder jogar ele mais no abismo. É o que muitos têm feito, querido, e deixa eu correr que o tempo está correndo e eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas, querido, eu quero passar para você mais um ponto muito importante, que é o quinto ponto, querido, que nós temos que, para termos uma família blindada por Deus, nós temos que ser um casal que caminha na mesma direção, ou seja, um casal que anda conforme a vontade do Senhor. E aí nós vamos ver um casal, querido, que caminhava na mesma visão, ou seja, um casal que tinha a mesma visão. Nós vamos ver em Lucas, no seu capítulo de número 1, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer, e ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Aqui, querido, é a Bíblia falando a respeito a respeito do nascimento de João Batista, ou seja, o nascimento de João Batista aqui, onde aquele casal, que eram os seus pais, onde aquele casal que caminhava, a Bíblia acaba de nos dizer que eles eram justos. Então, querido, agora mesmo com o seu sonho, que é um sonho de ser pai, um sonho de ser mãe, mesmo que eles ainda não conseguissem ser pai e ser mãe, eles continuavam nos preceitos do Senhor, eles continuavam adorando ao Senhor, eles continuavam caminhando na presença do Senhor, eles continuavam fazendo aquilo que agradava a Deus. Então agora chega um anjo e diz, olha, vai nascer de vocês agora um varão, e agora é o nascimento, o anjo vai chegar e vai dizer que agora eles vão ter um filho, esses que já eram avançados de idade. Então, querido, ainda não é tarde, é tempo ainda, querido. O Senhor, ele está no controle de tudo, o Senhor, ele está no controle, ele está guardando, ele está protegendo. Para termos uma família blindada por Deus, precisamos andar conforme a vontade do Senhor. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos um bom ânimo. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo a gente teria as aflições, mas ele também disse que ele venceu o mundo. Querido, se nós estamos no Senhor, nós também somos capazes de vencer todas estas ciladas, tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra a tua casa, contra a tua família. O Senhor está te protegendo neste momento, o Senhor está te guardando neste momento.
Eu libero esta palavra na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus, está repreendido todo mal sobre toda a fúria do inimigo contra a tua casa. Contra a tua família está repreendido todo o levante do inimigo, que o inimigo tem tentado contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida. Então, querido, eu repreendo todo mal nesse momento. Creia no Senhor, que o Senhor está livrando, que o Senhor está protegendo. Creia que você tem uma família blindada pelo Senhor Jesus Cristo. Fica com essa palavra ao seu coração. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.